urgentíssimo, acabou de sair, matéria fresquíssima. A gente sempre de olho aqui para te deixar sempre bem informado e esperto para que você não tenha problemas com o seu benefício. O governo acaba de lançar o pente fino do INSS 2024 para economizar 10 milhões de reais. Veja, o objetivo é economizar 10 milhões de reais. Não importa se tem benefício suficiente para poder atingir esse número. Vai atingir 10 milhões de reais. E você vai saber a lista dos benefícios aqui que serão chamados primeiros e os que não poderão ser chamados. Então o vídeo completo já começou. A matéria de hoje saiu no Globo e eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Então assista até o final. Deixa o joinha que essa informação é muito importante. E se você for novo por aqui, você está no INSS Explicado. Seja muito bem-vindo. São vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse. Você, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Esse canal é exclusivo para vocês. Então deixa o joinha, se inscreve agora. Se ele chegar no final e não gostar, pode tirar a inscrição, só para você não esquecer. E deixar aquele joinha para a gente espalhar esse conteúdo, certo? Quero perguntar uma coisa aqui para vocês deixarem num comentário, que é muito importante. Vocês já passaram pelo pente fino do INSS em outros anos, nos anos anteriores? Como foi a experiência de vocês? Perderam o benefício? Conseguiram? Fizeram dentro do prazo? Eu quero fazer uma série para orientar vocês sobre esse novo pente fino que tem o objetivo de economizar 10 milhões. Esse é o objetivo. O objetivo não é verificar fraude, é economizar 10 milhões e isso me preocupa bastante, certo? Então deixe nos comentários que eu quero saber. Vamos lá, aqui ó, pente fino, matéria que saiu ontem. Pente fino no INSS, governo quer cortar 10 bilhões de reais, bilhões, eu falei milhões ali no início, errei, 10 bilhões de reais na Previdência Social. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o pente fino será cirúrgico, principalmente em benefícios com suspeitas de fraude. Vamos ao conteúdo, olha só. O Instituto Nacional do Seguro Social trabalha em um pacote de medidas capaz de gerar uma economia de pelo menos 10 bilhões nos cofres públicos ainda este ano. Presta atenção, 10 bilhões. Para conseguir isso, o presidente da instituição, Alessandro Stefanuto, afirmou ao jornal O Globo que vão ser analisados contratos de auxílio-doença, benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS e seguro-defeso. Então, esses três serão o que serão chamados primeiros. E também o Ateste Med. Quem não sabe o que é o Ateste Med, são aqueles benefícios que não estão passando por perícia. Você chega com atestado até 180 dias e você já consegue o afastamento. Então, esses são os prioritários que serão chamados no primeiro momento. Mas calma aí que eu vou falar os que serão chamados logo depois, né? Vou explicar tudo desse logo depois e os que não poderão ser chamados para você saber se defender. Então assista até o final que vale muito a pena. Segundo o presidente do INSS, Stefanuto, o pente fino será cirúrgico, principalmente em benefícios com suspeitas de irregularidade de fraude. Essa revisão começa pelo BPC. Os demais serão convocados a partir de maio, presta atenção, ó, informação importante, para a perícia médica, comprovação de renda familiar e checagem do acúmulo do rendimento com outro benefício previdenciário. Dica: entre no meu INSS e atualize o seu endereço. Entre no meu INSS e atualize o seu endereço para que você possa receber correspondência do INSS, convocação através do aplicativo. Mantenha os seus dados atualizados no meu INSS que vai chegar por lá, porque se você não conseguir ser notificado, seu benefício vai ser suspenso. Já o auxílio-doença provavelmente deve ocorrer em julho. Olha só, tudo certinho aqui já planejado. O governo estava planejando e já lançou hoje. Beneficiários que estiverem recebendo auxílio por mais de um ano serão convocados para fazer perícia médica. Por outro lado, para investigar possíveis fraudes no auxílio defeso, né, aquele do pescador artesanal, o governo usará bancos de dados de estados e municípios. E outras propostas aqui, ó. A Previdência Social também pretende propor mudanças na lei para permitir bloqueios e cancelamentos de benefícios indevidos com maior rapidez. Olha só. E bem como a restituição desses valores em caso de comprovado que não houve fraude. Então,
o bloqueio e o cancelamento vai ser mais rápido. Você vai chegar lá para receber e não vai ter. Então, você tem que ficar de olho no Meu INSS, conforme eu falei para você, para verificar se tem algum problema no seu pagamento ou não. Então, esses são os benefícios prioritários que vão ser chamados agora, já de imediato, tá? Auxílio doença, teste médio, BPC, LOAS. E vamos continuar aqui. No momento, o INSS estuda permitir que o segurado com ação requerendo, ação judicial, tá? Auxílio doença até 180 dias, possa utilizar o atestado médico também chamado ateste jude, ou seja, já vai passar direto e já vai conceder. A informação é do Globo, então vai facilitar também para quem entrou na justiça com atestado médico. Dessa forma, o pagamento de precatórios e o número de ações judiciais serão reduzidos e essa proposta será apresentada ao Conselho Nacional de Justiça. Dito isso, vamos aos outros benefícios, tá? Você já reparou para pensar sobre quais benefícios não podem ser cortados pelo INSS? Essa é uma dúvida que muita gente costuma se perguntar e acaba não se defendendo da forma correta e perdendo o benefício ou tendo seu benefício suspenso, atrasando suas contas. Então eu vou te ensinar tudo aqui. Vou mostrar para vocês quais benefícios serão chamados depois desses e como você se defender e quais não podem ser chamados. Afinal de contas, após todos os anos esperando para receber algum benefício, será que existe a possibilidade dele ser cortado? Essa se torna uma dúvida ainda mais presente devido ao fato que o INSS pode fazer o famoso pente fino e vai fazer agora que foi anunciado oficialmente. Então, será que nessa situação você pode ter o benefício cortado? Inclusive, é só falar em pente fino que muitos ficam com receio, gera ansiedade no aposentado, no pensionista, sobre o que pode acontecer, haja vista que ninguém quer que isso ocorra com seu benefício. Por isso, no artigo de hoje, iremos falar sobre benefícios que não podem ser cortados agora pelo INSS, mesmo passando pelo pente fino. Sem delongas, vamos ao que importa. Olha só. Quando o INSS pode suspender um benefício? Suspensão aqui, tá, pessoal? Antes de tudo, pode ser interessante que você saiba a respeito de quais as principais situações em que o segurado, você, pode sim ter a suspensão do benefício. E são elas: deixar de fazer a prova de vida, a gente já explicou, tem vários vídeos aqui no canal, acesse nossa playlist, você não vai perder o benefício por falta de prova de vida, porque a gente já explicou aqui muito. Procure no nosso canal, eu vou deixar um vídeo no final explicando isso também, para que você não tenha problema com a prova de vida. Não cadastrar a declaração de cárcere durante o recebimento do auxílio reclusão. Aqui é o auxílio reclusão, quem tem que declarar a declaração de cárcere, né, apresentar a declaração, é a dependente que está recebendo ou o dependente que está recebendo. Tem que apresentar no prazo. Não apresentar defesa prévia em 30 dias após receber notificação do pente fino. Essa aqui é importante, tá? Recebeu a notificação e para receber você precisa estar com seu endereço em dia. Você precisa estar com seus dados atualizados no aplicativo Meu INSS. Então faça isso assim que terminar esse vídeo. Deixar de fazer atualização no CadÚnico pode para poder receber o BPC. Fique atento, a validade é de 2 anos e se houver alguma alteração, você pode ir antes dos 2 anos fazer a alteração, porque as informações lá têm que ser corretas, porque há abatimento do governo com outros bancos de dados. Se você for pego, você vai perder o benefício. Não comparecer às perícias médicas periódicas dos benefícios por incapacidade quando convocado. Mais uma vez a importância de você deixar o seu cadastro atualizado. Essas são as principais situações que podem acontecer de o seu benefício ser suspenso. Mas o que exatamente é esse pente fino? Sobre isso que iremos falar agora neste próximo tópico. Olha só, como funciona o pente fino? Já faz alguns anos que desde que o INSS tem chamado os seus beneficiários e feito alguns cortes em pensões, auxílios e até aposentadorias. Mas, antes disso acontecer, o órgão deve enviar uma carta de exigência a fim de que o beneficiário possa regularizar todos os seus dados. O intuito do pente fino é justamente averiguar se o segurado ainda tem direito a receber o benefício previdenciário em questão. Isso acontece porque, infelizmente, as fraudes no INSS são um tanto recorrentes. Em vista disso,
Para evitar essas situações, né, de fraude, deve-se ter formas de combater tais procedimentos. É por essa razão que existe o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, que ele é todo ano, ele é permanente. Todo ano ele vem com mais força para poder cortar esses benefícios. E o que me preocupa nesse pente fino especificamente é a meta de economizar 10 bilhões de reais. Você não tem exatamente o número de benefícios que estão com fraude, você não sabe. Então, você focar numa meta, num valor de 10 bilhões de reais a qualquer custo, isso me preocupa bastante e pode haver bastante injustiça, por isso eu quero te preparar nesse vídeo. Então, quando o órgão nota alguma possível irregularidade do benefício, ele envia uma notificação ao segurado. Se isso aconteceu com você, fique calmo. Isso não quer dizer necessariamente que o seu benefício será suspenso. É apenas uma notificação onde você deve apresentar uma defesa constatando que de fato você tem direito a receber o benefício. Mas quando você recebe essa carta, eles vão estar indicando alguma irregularidade. Você tem que combater essa irregularidade. Se você não tiver condições de combater essa irregularidade, né, não tem conhecimento, procure um advogado de sua confiança para você não perder esse benefício, para você poder fazer uma contestação digna e que seja analisada pelo INSS de forma que você possa reverter a situação. Mas não é obrigado procurar um advogado, tá, pessoal? Você mesmo pode apresentar, desde que você tenha capacidade de analisar. Mas, se por acaso não apresentar uma defesa dentro do prazo de 30 dias, o benefício fica sim suspenso. E aí começa o caos, né, pessoal? Imagina você ficar um mês sem receber benefício, se você tem consignado, vai atropelar também, vai somar, enfim, é um caos total e a gente está te ensinando a evitar isso. No entanto, há benefícios que não podem ser cortados. Chegou aqui, ó. Mesmo se passar pelo pente fino, e é sobre isso que iremos falar a seguir. Quais benefícios que não podem ser cortados pelo pente fino agora em 2024? Muita gente se pergunta sobre qual benefício que não pode ser cortado. Quanto a esse respeito, vamos citar os seguintes tópicos. Muita atenção! Nem todos os beneficiários que recebem aposentadoria por incapacidade ou auxílio-doença são obrigados a passar pela revisão do benefício, tá? Aposentadoria por invalidez é aposentadoria por incapacidade permanente, tá? É o novo nome que foi dado, então só para ficar claro para vocês. A própria lei informa quais são os segurados que estão desobrigados a participar da revisão anual ou do pente fino. E são eles, anote aí, segurados que recebem benefícios há mais de 10 anos. Estão fora do pente fino. Se for chamado, é inválido, vai reverter na justiça, você vai fazer a sua carta de defesa alegando que você tem mais de 10 anos de benefício e está na lei que você não pode ser chamado, não pode ter o benefício cortado. Portadores de HIV também não podem ser chamados. Segurados que recebem aposentadoria por incapacidade, ou seja, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença há mais de 15 anos e tenham no mínimo 55 anos de idade. Então presta atenção, você está recebendo ali a aposentadoria. Antes da aposentadoria não veio o auxílio-doença? Se você somar os dois aqui e der 15 anos de benefícios ininterruptos e tenha no mínimo 55 anos de idade, você está fora. Você não pode mais ser chamado para o pente fino. Aposentado por incapacidade ou pensionista, incapacitados com mais de 60 anos de idade, tá? Então, aposentado por invalidez ou pensionista incapacitado com mais de 60 anos de idade está fora do pente fino. Pensionista que se casou novamente, uma pergunta muito frequente aqui. A dúvida mais frequente de viúvos que recebem pensão é que se podem perder o benefício no caso de se casarem novamente. Essa questão é ainda mais comum porque antigamente existia uma lei do INSS que previa sim o fim desse benefício caso a pessoa casasse novamente. No entanto, já não é mais assim que acontece, haja vista que já houve revogação dessa lei. Isso é um mito hoje. Então, o pensionista pode casar sem ter medo nenhum de passar pelo pente fino. Porém,
A depender do caso, pode acontecer de o pensionista nem sempre ter o direito a receber o valor do INSS para sempre. A gente já explicou também as regras da pensão por morte essa semana e eu vou deixar esse vídeo no fim também para vocês. Apenas aqueles que possuem direito à pensão por morte vitalícia é que irão sempre receber os valores. Do contrário, irão apenas receber durante o prazo que a lei determina, tá? Tá tudo explicado no vídeo que a gente fez essa semana e eu vou deixar aqui no final. Cabe dizer também que, se por acaso casar de novo e o atual cônjuge vir a falecer, ou seja, faleceu o primeiro, faleceu o segundo, só poderá receber duas pensões no caso de regimes diferentes. Então você vai ter que optar, né? Os dois eram CLT, os dois faleceram, né? Os dois maridos faleceram, as duas esposas faleceram. Se for do mesmo regime, ou seja, os dois eram CLTs, contribuía para o INSS, vai ter que optar pela pensão mais vantajosa, a que pague o maior valor. Se for de regime diferente, o que quer dizer isso? Um era servidor público, o outro era CLT. Aí você pode sim acumular, tá? Mas vai ter uma regrinha aí para poder reduzir o valor, mas pode acumular e ficar com as duas pensões. Ou seja, se você recebe pensão do seu ex-marido que trabalhava de carteira assinada, apenas terá o direito de receber outra se o outro tiver sido servidor público ou militar. Nesse contexto, muita gente pergunta: e se eu perder meu benefício, posso recorrer? Desde que esteja de acordo com o que diz a lei. Sim, olha só. Aposentado por idade e tempo de contribuição que voltou a trabalhar. A aposentadoria por idade é um dos benefícios que não podem ser cortados, por mais que o indivíduo em questão tenha voltado a trabalhar. Isso não é impedimento. Ele atingiu a idade e ele pode continuar a trabalhar, tanto também o aposentado por tempo de contribuição. Existem sim algumas aposentadorias em que o trabalhador pode perder o benefício caso volte a desempenhar a função, mas a aposentadoria por idade não é uma delas. Então, se você se aposentou dentro dessa modalidade, mas ainda assim quer aumentar o valor que recebe, pode sim voltar a trabalhar, mas tem que contribuir com o INSS. Apenas tenha em mente que, no caso, se você já tenha recebido esse benefício, mas queira voltar a exercer qualquer atividade remunerada, seja MEI, CLT, trabalhador doméstico, etc., terá que contribuir com o INSS, conforme eu falei. E essa contribuição não serve de nada para você. Você não consegue restituí-la e você não consegue pedir um benefício, por exemplo, um auxílio doença, porque você já está amparado pelo INSS através da sua aposentadoria. Você vai contribuir só para fins de equilíbrio, né, da Previdência Social para fins de contribuição. O único problema é que todas essas novas contribuições não irão alterar o valor da sua aposentadoria, que era a tal da desaposentação que o STF cortou também. Aposentados e pensionistas. Por fim, ainda existe uma outra categoria um pouco mais específica a respeito dos aposentados e pensionistas sobre a suspensão do benefício. Muitos ainda se questionam sobre qual o benefício é mais fácil ser cortado. Quanto a isso, saiba que o INSS também não pode suspender o benefício de, olha só, quem já recebe benefício há mais de 10 anos. Todas as aposentadorias ou pensões que possuem mais de 10 anos entram na lista dos benefícios que o INSS não pode cortar. Assim como a revisão da vida toda, por exemplo, não pode ser abrangido os benefícios com mais de 10 anos, para cortar também não pode benefício a mais de 10 anos, a não ser que seja detectada uma fraude mesmo, fraude, inseriu vínculo empregatício falso, aí não tem jeito, tá? Aí não tem jeito, fraude não tem jeito, aí 10 anos, 15 anos, não tem essa, vai cortar, se for comprovado que é fraude mesmo, tá bom? Obviamente que isso não se aplica aos segurados que tenham conseguido esse benefício através de métodos ilegais, foi o que eu acabei de falar, como por exemplo o meio de documentos falsos. Isso acontece por conta do chamado prazo decadencial. Quando isso acontece, apenas pode haver a revisão do benefício, caso seja possível comprovar que o segurado fraudou o sistema. Do contrário, o INSS, passado 10 anos, o INSS sequer pode exigir que o segurado apresente qualquer documentação, não vai nem chamar,
Inválidos com mais de 60 anos. Todos os aposentados e pensionistas inválidos, ou seja, aposentados por invalidez, e inválidos pensionistas que possuem mais de 60 anos de idade também não podem ter a suspensão do seu benefício. Entretanto, eles também não podem voltar a exercer qualquer tipo de trabalho, haja vista que a incapacidade para trabalhar é justamente um dos requisitos para poder receber o benefício. Aposentado por invalidez, pensão de incapaz, né? Ou seja, foram aposentados, foram tornados pensionistas porque não tinham mais condições de trabalho. E aí vai voltar a trabalhar? Então, o fato gerador do benefício foi a incapacidade para trabalhar. Se voltar a trabalhar, perde o benefício, certo? Continuando aqui, finalizando já. Isso quer dizer que todos os segurados que se encaixam nessas condições não podem passar por qualquer perícia médica periódica do INSS. Conclusão. Agora que você já entendeu melhor todo sobre o assunto pente fino, viu que há uma série de situações em que o INSS não pode suspender ou cortar o seu benefício, certo? Mas no caso do benefício suspenso, o que fazer? Ligue na central 135, tá? Se mesmo assim você ficou com dúvida, compareça a uma agência do INSS e se não conseguir êxito dessas formas, procure um advogado da sua confiança em última instância, tá? E também pode perguntar aqui no nosso canal se gerou dúvida agora esse vídeo, tá? Você pode deixar aqui no final as perguntas também que a gente vai tentar responder para vocês em forma de comentários ou em forma de vídeo. Espero que vocês tenham ficado muito bem informados com isso e fiquem atentos. Atualizem os seus cadastros que o Pente Fino 2024 começou com força e quer economizar 10 bilhões de reais. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS que seja do interesse dos aposentados, pensionistas e idosos, ou seja, vocês. Esse canal é feito para vocês, por isso se inscreva, ative o sininho de notificação e não esqueça aquele joinha para a gente espalhar esse conteúdo completo e verdadeiro para poder te proteger desse pente fino aí, caso você tenha o seu benefício totalmente regular. Quem fraudou tem que perder o benefício mesmo, a gente tem que ser justo, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Explicado.